Fala pessoal, beleza? Ó, recebi um comentário aqui no YouTube muito interessante, falando o seguinte, ó. Você poderia fazer um vídeo falando sobre educadores físicos trabalhando com o tratamento de dores musculoesqueléticas, principalmente em coluna lombar, também em ombro, joelho, prometendo soluções. E aí ele foi taxativo, né? Eles estão invadindo a área do fisioterapeuta. Obrigado. Bom, é o seguinte, não tem como ser imparcial com um comentário desse. E a gente sempre prega aqui por um posicionamento, a gente nunca fica em cima do muro. Porque quem fica em dúvida não tem resultado em nenhuma área da vida. Você precisa tomar uma decisão. E uma decisão requer excluir um caminho. E a dúvida é justamente por você não querer excluir alguns caminhos. A gente não consegue seguir por um caminho sólido se a gente ficar sempre em cima do muro, tá? Então, para parafrasear isso, eu vou repostar um vídeo aqui, que foi um vídeo que eu falei sobre um educador físico que mandou na minha caixinha dizendo que eu estava substituindo a função dele ao prescrever certos tipos de exercício, como agachamento, afundo, ponte, saltos e aterrissagens e por aí vai. Primeira coisa, o conhecimento, pessoal, é de domínio público. Quando eu digo que o conhecimento é de domínio público, eu estou dizendo o seguinte, ó. Se meu sobrinho estivesse aqui do meu lado e ele fosse formado em engenharia, mas dedicasse todos os dias à leitura de um artigo científico na área do tratamento da dor, mesmo sendo engenheiro, ele teria muito mais habilidade terapêutica de comunicação para gerir uma crise de coluna, para gerir a dor de uma pessoa comum que está me contratando ao invés de contratar um engenheiro. Você vai entender agora onde é que eu quero chegar, beleza? Quando a gente pensa assim em grandes centros, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Europa, muitas vezes o regimento, os conselhos profissionais, quando a gente fala da procura de uma pessoa que está precisando de um serviço, eles não querem saber, pessoal, qual é o background do profissional. Se o profissional é fisioterapeuta, médico, engenheiro, farmacêutico, ele quer saber o resultado do profissional. E aí eu quero parar aqui para perguntar a você que está me assistindo aqui agora. O que é mais importante para você? Eu ter 6 especializações, eu ter mestrado, eu ter doutorado, eu ter pós-doutorado, ou eu simplesmente ter resultado na demanda que você precisa? E fatalmente, muitos que estão assistindo esse vídeo vão julgar, mas ele está desvalorizando a especialização acadêmica. De jeito nenhum. Eu acho que é muito importante você se formar em fisioterapia, buscar uma pós-graduação para ter um título, né, de especialista, por exemplo. Eu acho muito importante você fazer mestrado, você fazer doutorado, você fazer pós-doutorado. Mas o que eu quero separar da mente de vocês é que essas pessoas, elas não têm necessariamente resultado no tratamento da dor. Então, voltando ao ponto principal do vídeo, já que o conhecimento é de domínio público, eu não posso simplesmente dizer que o educador físico está tomando o meu espaço. Sabe por quê? Eu acredito piamente que se você tiver um bom educador físico e um bom nutricionista, você não vai precisar nunca de nenhum profissional da saúde. Nem de mim como fisioterapeuta, nem de médicos, tá bom? Eu acredito muito nisso, porque se você come bem, treina bem, dorme bem, regula suas emoções, tem uma vida baseada em servidão, né? Você serve pessoas, seu interesse primeiro é servir, não para agradar, mas para ter senso de utilidade na vida. Talvez aí eu acrescentaria um psicólogo para você cuidar de questões de estresse, questões de trabalho, questões conjugais, questões de relacionamentos familiares, que também afetam o nosso sistema nervoso. Então, assim, uma vez dito tudo isso, as evidências científicas mostram o quê? As evidências científicas mostram que o tratamento principal, não só para dor crônica, como também para ansiedade, depressão, vários transtornos psicopatológicos, várias doenças como diabetes, dislipidemia, pressão alta. O tratamento de mais de 380 doenças tem como via principal o exercício físico. E aí a gente tem profissionais da fisioterapia e profissionais da educação física que dominam exercício físico.
Como é que um educador físico não vai se sentir no direito, sabendo que a ferramenta principal de estudo dele é exercício físico, de tratar a dor das pessoas? Existem, assim, do ponto de vista psicológico, a gente sempre tem uma tese, uma antítese, e a tese e a antítese vai gerar uma síntese. Vamos aprofundar isso aqui. A tese é a seguinte: conhecimento é uma ferramenta de domínio público. Qualquer pessoa que domine o conhecimento em determinada área pode ajudar muitos pacientes com dor, independente de suas profissões. Essa é a tese. A antítese é: a gente precisa entender que educador físico tem a formação base em treinamento. Educador físico tem especializações em reabilitação de lesões musculoesqueléticas. Educadores físicos, eles têm especializações em exercício e atividade para grupos especiais, obesos, hipertensos, dislipidêmicos, cardiopatas, né? Fisioterapeutas têm a formação base da graduação em reabilitação. Pegar uma pessoa que não está habilitada para determinada atividade, habilitá-la para determinada atividade e depois da habilitação fazer uma fase de reatletização, preparação para o esporte e mandar para o educador físico. A antítese é isso que eu acabei de explicar. Qual que é a síntese de tudo isso? É que uma coisa não precisa anular a outra, pessoal. Não é porque o educador físico trabalha com treinamento que ele não pode conhecer muito bem de treinamento. Não é de tratamento, no caso, né? Não é porque o fisioterapeuta entende muito de reabilitação que ele não pode dominar um conteúdo de treinamento. Eu conheço grandes fisioterapeutas que têm mestrado em educação física. Eu conheço grandes educadores físicos que têm mestrado em reabilitação. Eu conheço profissionais dessas duas áreas que têm mestrado e doutorado em ciências da reabilitação. Olha que louco! Então, eu quero falar para você aqui que você não deve se preocupar com o jardim do outro. Você precisa cultivar o seu jardim, porque a pessoa que me procura, ela sabe quais são os meus resultados. Ela não me procura porque eu tenho certificação internacional em Mackenzie. Ela não me procura porque eu tenho certificação internacional em facilitação neuromuscular proprioceptiva. Ela não me procura porque eu sou especialista em acupuntura, especialista em osteopatia. Ela não me procura porque eu já passei por 6 graduações, eu tenho 11 anos de experiência, vou fazer 12 anos de experiência agora. Ela não me procura porque eu já atendi mais de 7.700 pessoas, esse número pode ser inventado por qualquer profissional nas redes sociais. Ela me procura porque a gente se posiciona com autoridade, com credibilidade. A gente não fala baseado nas vozes da nossa cabeça. A gente fala baseado em evidência científica. E a gente não só conta a história, a gente mostra a história. A gente printa o artigo científico que embasa a nossa fala. Então isso gera em quem nos assiste a percepção de autoridade. Então, respondendo de uma forma mais simples, sem tanto rodeio, né? Temos aí vários minutos de vida já, sem tanto rodeio. Enquanto você continuar se preocupando com educador físico que está tratando dor, médico que está indicando exercício de fisioterapia, nutricionista que agora está praticando acupuntura, tem nutricionista praticando acupuntura, tem fisioterapeuta fazendo injetável, fazendo aplicação de ozônio. Então entenda o seguinte, o mercado está muito estranho, o viés financeiro está falando mais alto em todas as esferas. Congressos não estão ligando para o que o paciente precisa, estão ligando para patrocinar profissionais para falarem de determinadas marcas, para que as marcas vendam seus produtos aos profissionais. E se o profissional investiu 5, 10, 15 mil reais num produto de uma marca, ele vai aplicar e ele vai divulgar que aquilo funciona, sem necessariamente funcionar, sem necessariamente as pesquisas científicas mostrarem que aquilo funciona. Então sim, o mercado está muito estranho. Só que a gente não tem controle sobre isso. O que é que a gente tem controle? A gente tem controle em fazer isso aqui, ó. Sentar no playground do seu prédio, sentar na sala de sua casa, sentar no seu quarto e falar sobre o que a gente domina. Quais são os riscos de uma pessoa procurar um educador físico para tratar dor? Provavelmente os riscos são de que, poxa, aquele profissional pode não ter fundamentação científica em reabilitação e mais em treinamento. E colocar uma carga de exercício, e carga não está relacionada a peso, né?
Carga está relacionada a volume, a intensidade, carga interna, carga externa, de uma forma não monitorada, fazendo com que o exercício gere uma experiência de dor e o paciente fique com mais medo de se movimentar e cronifique o problema. Existe esse risco. Na fisioterapia existe esse risco. Qual que é o risco de uma pessoa procurar um fisioterapeuta para um treinamento? O cara erra a dose do exercício para treinamento. Dose para reabilitação é uma coisa, não necessariamente é menor, e dose para treinamento é outra. Baseado nessas informações que a gente divulga, você que é paciente, está me assistindo, que é seguidor e está me assistindo, decide. Olha, eu estou com a dor no joelho. Acho que o problema é fortalecimento, vou procurar um educador físico. Deixa lá. Vai procurar, tomara que melhore, e se melhorar, parabéns. Mas se não melhorar, talvez ele não procure mais o educador físico, ele procure um fisioterapeuta. Às vezes ele procura um ortopedista. Tem vários ortopedistas que não indicam para reabilitação, indicam para treinamento com o educador físico direto. E tem gente que faz isso dar muito certo. E tem vários ortopedistas que não mandam para academia de jeito nenhum pós-operatório. Mandam primeiro para fisioterapia. Então, pessoal, não vai ter regra. Para mim, não há invasão da área. Eu acho que os conselhos profissionais já autorizam esse tipo de invasão há muito tempo. Os conselhos profissionais geram portarias para fisioterapeuta fazer injetável, nutricionista fazer acupuntura, médico determinar vários atos privativos que outros profissionais podem fazer, mas que só os médicos querem fazer. Então, tá muito estranho o mercado da área da saúde. Então, o que a gente tem controle? Mais uma vez, isso aqui. Produção de conteúdo falando riscos, benefícios, provas fortes. Por que você deve me procurar para tratar dor? Você deve me procurar para tratar dor porque eu alinho o conhecimento científico à sua experiência humana. Eu me comunico com você não de uma hierarquia de saber, mas de uma pessoa igual a você sentada do seu lado, olhando nos seus olhos, com empatia, com entrevista motivacional. Por que você deve me procurar? Você deve me procurar porque eu te ensino a tratar dor sem depender de mim. Para que você tenha autonomia completa e não precise ficar gastando dinheiro de novo comigo, investindo dinheiro de novo comigo ou com qualquer outro profissional. Eu te ensino a entender o seu problema para que você domine o seu problema, para que quando você tem um problema de novo, porque você vai ter, a dor vai voltar, você saber o que fazer para não ter que investir dinheiro de novo. Eu te ensino quais são os sinais que você precisa de se preocupar com o problema e quais são os sinais que você precisa ficar tranquilo, que você só está em uma curva de escape de dor e que já em determinado prazo vai passar de acordo com o seu problema. Por isso que você tem que me procurar, não é porque eu sou especialista, porque eu sou doutorado, porque eu fiz fellow nos Estados Unidos. Você precisa me procurar porque eu alinho, eu toco você como outra alma humana. E não como um profissional que te diz o que é certo e errado, que conserta a sua postura, que fortalece seu músculo e que você sempre depende de mim para melhorar. Tudo que a gente controla é o que a gente tem que se concentrar. Porque se a gente se concentrar no jardim alheio, a gente está sendo convidado pelo mundo, pela sociedade, pelo mercado, a entrarmos em uma depressão profunda, porque tem muita coisa errada na área do tratamento da dor, tá bom? Espero ter esclarecido aí para você.